Vamos lá, pessoal, aqui é a parte teórica da nossa videoaula, das nossas videoaulas. Então, nós vamos começar aqui com o máximo divisor comum, é o MDC. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer uma análise aqui sobre os divisores, por exemplo, de 42 e 70. Quem divide o 42? O 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Quem divide o 70? O 1, o 2, o 5, o 7, o 10, o 14, o 35 e o 70. Bom, vamos pegar os números que dividem os dois ao mesmo tempo, ou seja, os divisores comuns de 42 e 70. Quem são? O 1, o 2, o 7 e o 14. Bem, o número 1, é lógico, ninguém nem estuda esse fato não. O número 1 ele é o menor divisor comum entre 42 e 70 e, na verdade, ele é o menor divisor comum entre todos os números naturais. Claro. Bom, agora, no nosso caso, eu quero saber quem é o maior número que divide ao mesmo tempo 42 e 70. Quem é esse número? É o 14. Ah, esse rapazinho aqui, ele é o MDC de 42 e 70. Professor, essa é uma maneira legal da gente conseguir descobrir o MDC de dois ou mais números? Olha, não. É uma maneira que você descobre, mas se você estiver trabalhando com dois ou mais números grandes, esse processo aqui é inviável. Aí nós vamos, daqui a pouco, dar sequência à aula e explicar para vocês os dois processos de obtenção do MDC. Bem, então, com esse processo que nós acabamos de resolver da obtenção do divisor de 42 e 70, como eu disse a vocês, nós temos os processos de obtenção do máximo divisor comum. O primeiro processo é chamado processo da decomposição em fatores primos. Então vamos calcular aqui o MDC de 168, 180 e 300. Esse processo é assim, você fatora um de cada vez, separadamente, né? Então aqui, por 2, 168 por 2, 84, por 2, 42, por 2, 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. 180 por 2, 90, por 2, 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 está fatorado. Por 2, 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Beleza. Bom, para a gente poder encontrar o MDC, você tem que escolher os fatores primos comuns com os menores expoentes. Fatores primos comuns com os menores expoentes. Então, quem é comum aqui? O 2, o 3, o 5 é comum? Não, não é comum não. O 7 é comum? Também não. Então, é só o 2 e o 3 que são fatores primos comuns. Com o menor expoente, aqui eu tenho um 2 ao cubo, tenho um 2 ao quadrado, então eu escolho o 2 ao quadrado. O 3, eu tenho um 3 à primeira, tenho um 3 ao quadrado, então eu vou escolher o 3 à primeira. Como o 5 e o 7 não são comuns, eles não vão entrar na escolha dos fatores primos. Então, fazendo as continhas aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então o MDC é 12. Então esse processo é o processo da decomposição em fatores primos. Segundo processo de obtenção do MDC. Ele é o algoritmo de Euclides. Então, por exemplo, se a gente for calcular aqui o MDC de 624,216, você faz essa configuração, você divide 624 por 216. Bom, aqui em cima você vai colocar os quocientes e aqui embaixo você coloca os restos. Você dá uma pintadazinha aqui nessa primeira casa, nessa última. Então, seguinte, 624 dividido por 216 dá 2 e sobra 192. Pode fazer essas continhas lá no seu caderno, direitinho em casa. Aí esse 192, esse resto, ele vem para cá para ser divisor. Aí você faz outra divisão, 216 por 192. Dá 1 e sobra 24. Pode conferir. Trago 24 para cá. 192 dividido por 24 dá 8 e sobra 0. A partir do momento que deu o resto 0, essa figura aqui é o MDC. Ou seja, o máximo divisor comum, o maior número que divide esses dois ao mesmo tempo é o 24. Esse processo é o mais usado nos problemas,
em várias situações, então aprenda, treine. Mas professor, só calculou o MDC de 2 números. Se forem 3 números, 4 números, se for 3 números, você escolhe 2, os 2 maiores, tanto faz. Você escolhe 2, faz essa configuração. O resultado que der, você faz com o terceiro número. Tá? Isso aí é tranquilo. Bom, então só tome cuidado com seus cálculos. Tem que ficar bem perfeito, bem direitinho, não pode errar nada, 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 nada. Bom, esse é o algoritmo de Euclides. Pessoal, olha só. Analisando aqui o máximo divisor comum, olha aqui essa situação que eu vou colocar no quadro. Ó. Se nós formos calcular o MDC de, por exemplo, 25 e 16, o que vai acontecer? Essa casinha aqui, você dá uma pintadinha nela e tal, aí você divide 25 por 16. Quanto é que dá? Dá 1. Quanto é que sobra? 16 para 25? 9. Então a gente coloca o 9 aqui e ele vai ser divisor. Bom, 16 dividido por 9 dá 1 e sobra 7. Não é isso? Trago o 7 para cá. 9 por 7 dá 1 e sobra 2. Trago 2 para cá. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7 sobra 1. Trago 1 para cá. Finalizou. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Para 2, nothing. Ou seja, o MDC deu 1. Sempre que acontecer isso, quando o MDC de 2 ou mais números for igual a unidade, for igual a 1, esses números são chamados números primos entre si. Mas professor, o 25 não é primo, e nem o 16. Mas eles são chamados de números primos entre si, porque o MDC dos dois é igual a 1. Belezinha? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês aqui propriedades do MDC. Bom, vou chamar aqui de primeira propriedade. Acabei de falar sobre isso. Se você calcular o MDC de 2 números primos entre si, por exemplo, o número 7 e 9. Se eles são primos entre si, o MDC é 1, lógico. Outra coisa, sempre isso vai acontecer. Ó. Se você pegar 2 números consecutivos, por exemplo, 99 e 100. 99 e 100. São consecutivos? São. Então eles são primos entre si. Sempre isso vai acontecer. Então o MDC vai ser igual a 1. Segundo caso. Isso é bem lógico. Se você calcular o MDC de 2 números em que um dos números é múltiplo do outro, por exemplo, quanto ao MDC de 42 e 7? O professor é 7. Claro. Por quê? Porque o 7 divide 42 e o 7 divide o próprio 7, porque todo número é divisível por si mesmo. Então, quando um número for divisor do outro, o MDC sempre vai ser o menor. Tranquilo? Então, um abraço.